Meus agradecimentos aos membros do canal que estão na tela. Aviso: pode conter erro de tradução em português. Parte 37. Uma vingança satisfatória. Após Muzan absorver Madara e ganhar imenso poder, os caçadores olharam horrorizados para o demônio que exalava uma aura de morte. Naruto também havia chegado ao local em um flash amarelo, mas que havia passado antes de chegar naquela situação. Tempo antes de Muzan absorver Madara. Podemos ver como o Uchiha e o Homem de Cabelo Preto aumentaram seu poder, tornando todo o lugar. Kurama: bem, Naruto, é hora de você dar 100% de si porque esse cara está liberando uma quantidade exorbitante de energia, então temos que liberar muito mais poder, disse ele seriamente, olhando para Madara através dos olhos do Homem de Cabelo Preto. Naruto: eu já sei e é por isso que ele para de enviar tanta energia para os clones e começa a canalizar tudo para mim para que eu possa acessar essa forma, ele disse sério e a raposa assentiu seriamente enquanto fazia o que o garoto pedia. Madara: esse pirralho estúpido continua aumentando seu poder. Droga, quanto poder esse bastardo tem? Ele se perguntou furiosamente enquanto assistia. Naruto respirou fundo e então expirou, parando de usar o modo Kurama e retornando ao seu estado base, mas seus olhos ainda estavam amarelos e sua pupila tinha um formato peculiar de cruz. Madara: o que esse pirralho maldito está planejando? Ele perguntou seriamente, olhando para o Homem de Cabelo Preto enquanto mantinha a guarda alta. Mas no movimento rápido, Uchiha colocou seu cajado à sua frente, cobrindo um poderoso soco do Homem de Cabelos Negros que o fez colidir contra uma parede, quebrando-a completamente e causando um grande estrondo. Madara: ele ficou mais rápido. Pensou, surpreso com a velocidade do garoto. Naruto rapidamente deu um chute para cima que levantou o incrédulo Madara e então apareceu perto dele, dando um soco em seu rosto, arrancando um dente e fazendo-o voar até que ele colidisse com uma coluna, ficando preso nela. Madara: mas o que? Esse desgraçado nem se transformou e é muito forte. Pensou furiosamente, mas rapidamente voou para o lado quando o Homem de Cabelos Negros veio em sua direção querendo lhe dar um golpe de calcanhar. O calcanhar de Naruto atingiu a espinha, destruindo-a completamente e assustando um pouco Uchiha por conta da força que o Homem de Cabelos Negros demonstrava mesmo sem se transformar. Então, ele rapidamente começou a voar para longe em grande velocidade do Homem de Cabelos Negros, que começou a carregar uma Rasen Shuriken do que parecia ser lava e o seguiu de perto, o que o Uchiha viu quando ele se virou. Madara: limbo! Ele exclamou em sua mente enquanto enviava uma força invisível em direção a Naruto. Naruto: o que é isso? Ele se perguntou, olhando com seu mundo transparente para o que parecia ser uma Madara invisível, então ele desviou facilmente. Madara: droga! Como era possível que ele pudesse ver o limbo? Ele se perguntou furiosamente enquanto olhava preocupado para a técnica que o Homem de Cabelos Negros estava usando. Naruto: técnica do sangue demoníaco. Senp. Ito Rasen Shuriken. Arte sábia. Liberação de fusão Rasen Shuriken. Ele exclamou furiosamente, enviando um grande Rasen Shuriken com um núcleo de rocha vulcânica e que estava cercado por lâminas de fogo afiadas que atingiram Madara no tronco, começando a crescer muito. Madara: droga! Maldito pirralho! Ele vai me machucar muito. Pensou furiosamente, sentindo a dor de ser cortado pelas lâminas de fogo. Naruto: explodam! Ele exclamou furioso enquanto se cobria com seus braços e a técnica explodiu, criando um grande estrondo que cobriu grande parte do local onde estavam. Também com estilingue expansivo, ele cortou várias colunas ao meio e Madara foi lançado voando, muito ferido, até atingir o chão com força, permanecendo ali cravado. Madara: guai! Maldito pirralho! Disse ele furiosamente enquanto se levantava, vendo a destruição que o Rasen Shuriken havia criado. Naruto: eu esperava que isso o machucasse mais, pelo menos, ele pensou seriamente enquanto olhava para Uchiha. Madara: como é possível que esse pirralho fique mais forte enquanto luta? Ele se perguntou furiosamente enquanto olhava para o Homem de Cabelo Preto. Naruto: ok, aqui vou eu, ele pensou seriamente enquanto corria em direção ao Uchiha e ao lado dele, 3 clones apareceram em nuvens de fumaça. Madara: dessa vez não será a mesma coisa, pirralho maldito! Ele disse furiosamente enquanto bloqueava um soco seguido de um chute e desviava de um golpe de calcanhar e então pulava, desviando de uma rasteira. Naruto: seus olhos idiotas estão ajudando muito, ele pensou seriamente enquanto se lançava ao ataque novamente. Madara parou um chute e então deu um soco no clone e rapidamente se virou jogando o clone contra outro que queria socá-lo, soltando-os e observando enquanto eles se cravavam no chão.
Mas em um movimento rápido, ele pegou o punho de um homem de cabelos negros e então o fez colidir com o Naruto original, que perdeu o equilíbrio, mas rapidamente o recuperou, vendo como Uchiha se preparava para atacar novamente. Então ele e os outros três pularam para trás. Madara, Banshee, atração universal! Exclamou furioso enquanto estendia os braços para os lados, atraindo com a ajuda de uma força gravitacional os homens de cabelos negros que nada podiam fazer para impedir, e mais ainda quando viram como Uchiha os havia empalado com lâminas feitas de relâmpagos, fazendo com que os clones desaparecessem em fumaça. Mas o homem de cabelos negros original viu com fúria enquanto, com os braços envoltos em energia, ele segurava o relâmpago e mais dois braços de energia dourada saíram de suas costas e atingiram Uchiha com uma massa, criando um rugido e quebrando tudo. Madara saiu ileso do golpe, conseguindo esquivar-se completamente e observando furiosamente Naruto, sem um arranhão, cair para longe dele. Naruto seguiu 6 caminhos ao longo de sua vida que o definiram como pessoa. O caminho como filho e irmão. O caminho do amor e da amizade. O caminho do caçador. O caminho como pilar. O caminho como demônio. E o caminho do poder. O homem de cabelos negros adotou uma postura de combate enquanto sua aparência mudava para uma forma diferente do modo Kurama, já que agora aparecia com sua forma normal, com a exceção de que a íris ficava laranja com tons de amarelo e suas pupilas formavam uma cruz. Sua capa havia se tornado uma jaqueta e suas roupas haviam se tornado uma roupa preta de corpo inteiro com 9 magatamas nas costas e tinha 6 gudamas nas costas. Sua pele não tinha mais o brilho alaranjado do modo Kurama. Essa era a transformação que Naruto havia chamado de modo sábio dos 6 caminhos. Kurama. Bem, Naruto, agora você tem todo o fluxo da minha energia à sua disposição e, com esse novo poder que você desbloqueou, você será capaz de matar aquele bastardo, disse ele, sorrindo descontroladamente ao ver e sentir o poder avassalador do homem de cabelo preto. Naruto, você já pegou Kurama, pois eu farei esse pedaço de lixo sofrer pelo que ele fez com minha mãe e minha ex-irmãzinha, ele disse seriamente, olhando para Uchiha. Madara ficou incrédulo ao ver a nova forma do garoto de cabelos negros, mas o que mais o surpreendeu foi ver os 6 gudamas nas costas do garoto. Madara, impossível. Como ele tem os gudamas? Essa técnica deveria ser exclusiva minha. Pensou ele, surpreso e furioso ao ver que o homem de cabelos negros conseguia usá-la. Naruto, eu vou te matar da pior maneira possível, Uchiha nojento, ele disse com raiva enquanto se lançava ao ataque numa velocidade surpreendente, já que o Uchiha tinha dificuldade em vê-lo. O homem de cabelos negros apareceu na frente do Uchiha enquanto ele transformava um dos gudamas em uma vara negra com a qual ele estava pronto para atingir o demônio, mas ele viu novamente o clone invisível que o parou no ar, deixando-o imóvel. Madara, estúpido, você confiou em mim e agora eu vou te fazer pagar pelo seu erro. Técnica do sangue demoníaco. Senp. Rantonga, arte sábia. Liberação da presa da luz da tempestade. Ele exclamou furiosamente enquanto liberava um raio de energia de sua boca com o qual queria cortar a cabeça do homem de cabelos negros, mas não funcionou, pois Naruto conseguiu se inclinar para o lado, evitando o ataque, que cortou apenas a vara negra e, quando Naruto estava prestes a contra-atacar, o clone invisível o socou, fazendo-o voar para longe. O homem de cabelos negros se recompôs enquanto olhava seriamente para Uchiha e seus clones invisíveis que estavam sendo bastante irritantes. Naruto, vejo que aqueles clones invisíveis só podem ser ativados por um certo tempo e depois disso você tem que esperar um pouco para ativá-los novamente, hein? Ele pensou seriamente, olhando para os clones invisíveis com seu mundo transparente. Madara, o que você vai fazer, seu desgraçado? Ele se perguntou furioso enquanto olhava para o homem de cabelos negros que parecia analisá-lo. Naruto sorriu e então enviou 2 braços gigantes de energia. Madara começou a desviar, pulando por entre eles, enquanto ele começou a preparar um contra-ataque que foi uma grande bola de fogo que cortou os braços de energia. O homem de cabelos negros pegou com outro braço de energia, mas a bola de fogo tinha potência suficiente, o que estava fazendo ele recuar um pouco. Ele percebeu que o Uchiha apareceu atrás dele em um piscar de olhos com um Haikiri. Naruto, ele se teletransportou? Ele se perguntou seriamente, mas fez a energia dourada cobri-lo, fazendo com que o Haikiri não lhe causasse nenhum dano, mas ele foi mandado voando, fazendo um barulho alto. Madara,
Quase consegui. Pensou furiosamente enquanto lançava um ataque. Naruto se recuperou rapidamente enquanto bloqueava um chute do Uchiha que não parou por aí, pois desferiu um soco que Naruto desviou e, em seguida, deu um chute giratório no rosto que o empurrou para longe dele. Madara, é só isso que você tem? Perguntou ele em tom de brincadeira, tentando provocá-lo. Naruto, claro que não, mas obrigado por perguntar. Sopro solar, 12ª postura, valsa flamejante é. Ele exclamou furiosamente, desferindo um duplo corte horizontal e vertical, do qual Uchiha só conseguiu desviar do horizontal, já que o vertical cortava do ombro até o plexo solar. Madara, Guag. Ele cuspiu muito sangue ao receber o corte, mas foi rapidamente silenciado por 5 socos que o atingiram no rosto e o fizeram voar até bater em uma parede. Kurama, Naruto, não deixe esse desgraçado se recuperar, ele disse sério, observando a batalha. Naruto, eu já sei disso e é por isso que não vou desperdiçar essa oportunidade, disse ele sorrindo enquanto se lançava ao ataque. O homem de cabelos negros enviou muitos cortes em todas as direções com sua 15ª postura, que foi em direção ao Uchiha, que os viu e rapidamente colocou seus Gudamas na forma de um escudo que cobriu todos os cortes, mas ficou impressionado ao ver que o escudo tinha as marcas dos cortes. Naruto, o que houve, Uchiha? Não me diga que você já perdeu a vontade de lutar, se for o caso, ficarei muito triste. Disse ele ironicamente, deixando Uchiha furioso. Madara, você que queria, pirralho. Vou te matar do mesmo jeito que matei a sua mãe vadia. Disse ele, furioso, enquanto desferia um soco que o moreno desviou se abaixando. Naruto, não coloque minha mãe nisso, filho da puta. Ele também gritava de raiva enquanto lhe dava socos no estômago com toda a força, fazendo o demônio cuspir muito sangue e saliva. Madara tentou recuperar o ar que havia escapado de seus pulmões, mas recebeu uma cotovelada na cabeça e um chute no queixo que o fizeram voar, girando várias vezes até colidir com um pilar, ficando preso nele. Madara, droga, esse pirralho ficou mais forte de uma hora para outra, pensou ele com fúria e dor pelos golpes que havia recebido. Naruto, não fique tão à vontade, Uchiha maldito. Eu ainda tenho que cortar sua cabeça. Disse ele furiosamente, aparecendo na frente de Madara, preparando um corte. Madara, desapareceu, seu pirralho. Shinra Tensei, impulso divino. Ele gritou com raiva, enviando um grande impulso gravitacional que fez Naruto voar, causando grande destruição e um estrondo. Naruto, esse idiota ainda sabe lutar, ele disse com raiva e com um gemido de dor enquanto se recuperava. Mas Madara apareceu e deu um soco no homem de cabelos negros, que cobriu o soco e então o chutou, o que fez Uchiha desviar e rapidamente chutou Naruto no lado direito, fazendo cuspir saliva e voar para longe. Madara, pirralho estúpido, ele ficou muito confiante, pensou divertido, olhando para o garoto de cabelo preto. Mas Naruto girou e então atingiu uma das colunas e disparou em direção ao Uchiha com um chute que ele conseguiu desviar movendo-se para o lado, mas Naruto, com um batucante com a outra perna, deu-lhe um golpe de calcanhar que o fez comer o chão para sua fúria, vendo como Naruto, em um giro rápido, pousou fazendo uma pose. Madara, ruim. Ele não terminou de chegar quando Naruto apareceu atrás dele, com uma cotovelada, o fez comer o chão novamente, então, o levantou com um chute, com outro giro, lhe deu um chute giratório que o fez voar até que ele se cravasse em uma coluna. Naruto pousou na frente de Madara, que o olhou com muita raiva, pois estava sendo praticamente humilhado. Naruto, eu lutarei com você quantas vezes forem necessárias, disse ele seriamente, olhando para o Uchiha. Madara, grrrr, rosnou de raiva, olhando para Naruto. Naruto, e o resultado sempre será o mesmo, ele disse sério, enquanto Madara podia ver que, ao lado do homem de cabelo preto, estava a miragem de uma mulher de cabelo castanho que o olhava da mesma forma. Madara, Naruto, não importa o quanto você reclame, é melhor que você se deixe matar de uma vez por todas, ele disse sério enquanto apertava sua espada com mais força. Madara, eu vou te matar, seu pirralho maldito. Ele gritou com raiva enquanto começava a liberar seu poder de forma avassaladora e o Susanoo reapareceu, mas dessa vez era muito maior, já que havia sido cercado por um samurai azul de cerca de 120 metros que se colocou imponentemente na frente de Naruto. Naruto, então esse idiota estava escondendo mais poder, ele pensou seriamente, olhando para o samurai. Madara, está na hora de você morrer, seu pirralho maldito. Ele gritou furiosamente enquanto fazia o samurai lançar as espadas em direção a Naruto, que pulou, desviando dos cortes que destruíam grande parte do local. Naruto, esse idiota acha que pôde me matar tão facilmente.
Ele se perguntou sério, mas cruzou os braços, pois eles estavam envolvidos em energia, cobrindo um chute do samurai que o fez voar por várias colunas até se cravar no chão, enquanto cuspia um pouco de sangue do golpe. Mas o homem de cabelos negros não teve tempo de se recuperar, pois a grande espada de energia já estava próxima dele, prestes a cortá-lo, mas Naruto trocou com o entulho que estava atrás dele, desviando completamente do ataque. Naruto, quase me atingiu, pensou seriamente enquanto começava a voar, desviando de várias bolas de fogo que eram atiradas em sua direção. Madara, o que está acontecendo, pirralho? Você só sabe escapar. Ele perguntou ironicamente enquanto disparava vários golpes e bolas de fogo. Naruto, Jun, você queria seu Uchiha patético. Ele gritou com muito mais deboche enquanto criava dois Rasen Shuriken em suas mãos e os jogava em direção ao samurai, que os interceptou com as espadas, fazendo-os explodir no meio do caminho. Madara, com esses ataques você não vai fazer mal ao meu Susanoo. Gritou ele, rindo divertido ao ver o homem de cabelos negros. Naruto, eu já sabia, idiota, e é por isso que eram só distrações. Disse ele, sorrindo descontroladamente enquanto começava a expelir muita energia. Madara, Nani. Disse ele, incrédulo, ao ver o homem de cabelos negros correndo em sua direção enquanto liberava muita energia. Toda a energia liberada por Naruto se transformou em uma grande raposa dourada com manchas pretas que rugia de fúria enquanto corria em direção ao samurai. Madara, como é possível que ele faça isso? Ele se perguntou incrédulo, vendo a raposa cobrir um golpe de sua cauda. Kurama, bem, Naruto, aproveite todo o tempo que você tem porque fazer isso drena muita energia, ele disse seriamente, observando a batalha. Naruto, vou levar isso em conta, amigo, e não se preocupe, isso vai acabar logo, porque eu só senti que o maldito Muzan já acordou, ele disse sério enquanto se levantava com a raposa e o Uchiha o seguia. Madara, esse pirralho tem mais truques que um palhaço. Ele pensou furiosamente, mas rapidamente cobriu um golpe das caudas da raposa e então enviou vários cortes que o homem de cabelos negros desviou. Naruto voou ao redor do samurai enquanto mantinha sua guarda alta, esperando um ataque que não demorou a acontecer, pois Naruto enviou uma Bijudama que o Uchiha cortou em dois, causando uma grande explosão que o fez recuar e uma cortina de fumaça apareceu. Madara, essas técnicas são muito destrutivas, ele pensou seriamente ao ver a fumaça que o ataque criou. Mas da fumaça saíram 3 raposas que desferiram alguns socos que o samurai cobriu com os braços e em seguida recebeu um golpe de cauda da terceira raposa que o fez comer o chão, criando um estrondo. Madara, droga, não imaginei que ele pudesse se multiplicar nesse estado, sem dúvidas esse pirralho é um safado, pensou furioso enquanto se levantava novamente, lançando várias bolas de fogo que foram contra-atacadas pelas chamas de Amaterasu que as raposas soltavam de seus focinhos, o que causava explosões que levantavam uma grande cortina de fumaça. Naruto, a técnica desse idiota tem muito mais resistência, pensou seriamente, olhando para a fumaça. Mas o Uchiha apareceu acima das raposas que ficaram surpresas, mas não conseguiram bloquear um corte que fez uma delas desaparecer para que mais tarde a outra tentasse atacar, mas só recebesse um chute no tronco que a fizesse comer o chão de costas e, quando tentasse se levantar, recebesse uma estaca de raio que perfurou seu focinho, liberando uma grande explosão de raios que destruiu a raposa e tudo ao seu redor. Naruto, droga, esse desgraçado matou os clones, pensou irritado enquanto lançava um ataque. Mas Madara o agarrou pelas orelhas para girá-lo e, com um chute de machado, o fez comer o chão. Madara, não sei por que você continua me lembrando tanto dela. Pensou ele com raiva enquanto desferia um duplo golpe que desferiu em direção à raposa que se cobriu com o rabo, mas o golpe foi tão poderoso que ela continuou avançando uma grande parte do local, destruindo completamente. Naruto rugiu e mandou o Uchiha embora, chicoteando com a cauda, que o ergueu. Então, com as outras caudas, agarrou-o pela perna e o jogou no chão, fazendo um barulho alto. Naruto, Bijudama, bomba da besta com cauda. Ele exclamou furiosamente, carregando o ataque e jogando um Uchiha para queimar as roupas que o receberam completamente, enquanto uma grande explosão, junto com um rugido e muita destruição, foram vistos. O Susanoo voou quase ileso, pois uma de suas asas havia sido bastante danificada, mas se recuperou novamente apenas para se levantar mais uma vez enquanto lançava muitas bolas de fogo que, desta vez, Naruto interceptou com suas caudas, fazendo várias explosões que produziram muita fumaça novamente. Naruto, esse idiota está oferecendo muita resistência, pensou ele com raiva enquanto observava Madara sair da fumaça, que tinha um Haikiri carregado em seu Susanoo. Madara,
Sua maldita confiança e determinação me fazem lembrar tanto de uma vadia que eu quero te esquecer, pirralho. Então agora mesmo vou abrir um buraco na sua cabeça. Disse ele com raiva, olhando para a raposa. Naruto, eu não dou a mínima para seus traumas estúpidos, o que eu vou fazer é cortar sua maldita cabeça. Ele disse furiosamente enquanto carregava um Bijudama bem grande no focinho da raposa. Madara, Naruto. Ele gritou furiosamente enquanto mergulhava com Haikiri pronto para matar o homem de cabelos negros. Naruto, Madara. Ele gritou de raiva enquanto se levantava com o Bijudama pronto para pulverizar o Uchiha. A raposa e o samurai colidiram seus ataques, entrando em uma luta para ver quem era dominante, mas chegaram a um ponto em que geraram uma explosão gigantesca que devastou grande parte do local que já estava bastante destruído e um grande rugido foi ouvido. Após a explosão, a raposa e o samurai foram jogados em direções diferentes e ambos pareciam bastante danificados devido à explosão. Madara, droga, ele conseguiu resistir ao meu Haikiri, pensou ele, olhando com raiva para a raposa, e então lançou um ataque. Naruto, aquele Uchiha nojento sobreviveu ao meu Bijudama, ele pensou, muito mais irritado, ao ver o samurai imitando sua ação. O samurai e a raposa chocaram os punhos, criando um rugido que devastou ainda mais o local, mas desta vez Naruto atacou com um Bijudama que atingiu Uchiha no rosto, que foi lançado colidindo com várias colunas. Madara, droga, se ele continuar assim, ele vai me subjugar, pensou com raiva enquanto se levantava e a raposa o seguia. Naruto, maldito Uchiha covarde, só sabe escapar. Pensou com raiva enquanto o seguia e ambos subiam bem alto. Kurama, calma, Naruto, ficar bravo não vai adiantar de nada e, se continuar assim, esse idiota vai se aproveitar do seu desabafo, disse ele, irritado com o comportamento do homem de cabelo preto. Naruto, eu não posso simplesmente me acalmar quando tenho o assassino da minha família ao meu alcance para matá-lo, ele disse com raiva enquanto seguia o samurai. Kurama, eu sei, idiota, mas se te matarem porque você estupidamente tirou tudo pelo que lutamos, será inútil e você nunca mais poderá ver aquele pirralho em quem você tanto pensa. Ele gritou com raiva para o homem de cabelos negros, fazendo abrir os olhos surpreso, lembrando do demônio de olhos rosa. Naruto, Nezuko, ele pensou, acalmando sua raiva e parando de seguir o samurai enquanto se distanciava. Kurama, você entendeu, e é melhor preparar seu contra-ataque porque aquele idiota já está carregando um ataque poderoso, disse ele seriamente, olhando para o samurai que estava canalizando raios. Naruto viu como o Uchiha estava concentrando muita energia, então ele fez 2 clones que se fundiram com ele enquanto Kurama lhe deu uma quantidade enorme de sua energia, criando assim o modo Kurama dos 6 caminhos, sendo que era uma raposa com 3 cabeças e 6 braços. Madara, pirralho estúpido. Vou matá-lo. Pensou furiosamente enquanto condensava o raio em um enorme arco e flecha que apontava para a raposa. Naruto, nem pense que isso me intimida. Agora você verá do que sou capaz quando estou furioso. Pensou ele com raiva enquanto em seu braço direito criava uma super grande bola Rasen Shuriken de liberação de vento e em seu braço esquerdo uma grande bola Rasen Shuriken da besta com cauda, ambas infundidas com enormes quantidades de energia de Kurama e dele mesmo. Madara, é hora de morrer, mirado. Técnica do sangue demônico, Indra Nuia, flecha de Indra. Ele gritou furiosamente enquanto mostrava a grande flecha de relâmpago que lançou em direção ao homem de cabelos negros. Naruto, técnica do sangue demônico, Rikut, Shidama Rasen Shuriken, 6 caminhos, Super Big Ball Rasen Shuriken. Ele gritou furiosamente, enviando o Rasen Shuriken duplo. Os ataques foram direcionados um contra o outro e, ao colidirem, criaram uma explosão gigantesca que acabou destruindo e desolando todo o local. A estilingue expansiva liberou um vento forte e muitos raios que destruíram tudo em seu caminho, e ambos os oponentes foram engolidos pela grande explosão. Após a explosão, 2 trilhas, uma dourada e uma azul, começaram a cair lentamente de cima. Madara, isso foi muito pior do que eu imaginava e perdi novamente contra a determinação e perseverança que caracterizavam aquela maldita mulher, pensou enquanto começava a se lembrar de seu passado. Fim do leste. Flashback narra Madara na época em que nasci, o mundo era dominado por shinobi, então era um mundo sangrento que era atormentado por guerras entre clãs que lutavam por qualquer estupidez, enviando qualquer um que tivesse habilidades suficientes para lutar. E foi onde eu estava que fui enviado para a guerra contra o clã rival desde que eu era jovem. Um Madara de cerca de 12 anos de idade pôde ser visto se preparando para a batalha para a qual seria enviado, mas naquele momento um garoto de 10 anos entrou no local onde ele estava, olhando para ele preocupado. Nin-san, você está realmente bem?
Ele perguntou preocupado. Madara: não se preocupe, Izuna, você verá que retornarei com vitória e meu pai e nosso clã ficarão orgulhosos de mim, disse ele com um grande sorriso, o que não tranquilizou o menor. Izuna: espero que sim, Nin-san, já que os Senjus estão mais agressivos do que o normal e eu não quero que nada de ruim aconteça com você, ele disse com preocupação, o que fez Madara parar de sorrir. Madara: não se preocupe, irmão, aproveite esses 2 anos que lhe restam porque com certeza papai vai querer te mandar para a batalha no dia em que você fizer 12 anos, mas eu prometo que no futuro tentarei apagar todas essas guerras para que você possa ter uma vida feliz e tranquila sem tantas preocupações como agora, disse ele com um grande sorriso que fez o mais novo imitá-lo. Meu irmão mais novo, Izuna, sempre se importou muito com meu bem-estar, o que me deixava feliz, pois sabia que tinha alguém que se importava comigo, já que meu pai, sendo o líder do nosso clã, só nos via como armas que ele poderia descartar quando não fossem mais úteis, e isso era algo péssimo. Por isso, eu sempre ia até o rio que ficava entre a divisa dos territórios do meu clã e os dos nossos rivais, os Senjus, outro clã shinobi que não era muito diferente do nosso, mas num desses dias em que fui até o rio, conheci ela. Madara estava jogando pedras no rio com uma expressão entediada, sem prestar atenção ao que acontecia ao seu redor, até que viu, surpreso, como uma pedra passou por ele, quicando diversas vezes na água, chegando até ao meio do rio. Madara: mas o quê? Ele pensou surpreso enquanto se virava, encontrando uma mulher de cabelos castanhos, aparentemente da sua idade, olhando para ele com um sorriso desafiador. Você parecia entediado, então pensei que uma boa competição lhe faria bem, disse ele com um sorriso desafiador. Madara: quem essa idiota pensa que é? Ela acha que é melhor que eu? Ele se perguntou, irritado com a atitude da garota. A propósito, meu nome é Anako, qual é o seu nome? Ela perguntou com um sorriso amigável. Madara: por que eu teria que te contar? Ele perguntou sério e com um olhar hostil. Anako: ei, calma, eu só quero saber seu nome, não é tão ruim assim, velhote, ele disse com um sorriso. Madara: eu não vou te contar, então caia fora, pirralho, ele disse indiferente enquanto se virava. Anako: maldito emo antissocial que não quer se apresentar, ela sussurrou enquanto estava agachada e uma aura depressiva a envolvia. Madara: quem você está chamando de emo? Ele perguntou irritado enquanto olhava para ela. Anako: para você, emo idiota. Gritei com raiva de forma cômica. Madara: para sua informação, eu não sou uma garota emo bobinha e meu nome é Madara. Ele também gritou irritado de forma cômica. Anako: viu como foi fácil se apresentar? Disse ela com um sorriso angelical. Madara apenas bufou e desviou o olhar, o que fez a morena rir do comportamento do garoto de cabelo preto. Naquele dia conheci a Anako, que no começo era muito chata, mas com o passar do tempo nos tornamos muito amigas e, sem perceber, outro sentimento começou a surgir em nós duas, mas eu sabia que isso não podia ser, pois descobri que ela era a herdeira dos Senjus, pelos quais éramos inimigas naturais, as quais não tinham outra saída a não ser lutar, e isso foi reafirmado no dia em que ela descobriu que eu era uma Uchiha. Podemos ver Madara, agora com 15 anos, se preparando para ir ao rio e passar um dia agradável com Anako, e a felicidade que o Uchiha tinha era notada por seu irmão mais novo, que já sabia o que o mais velho fazia cada vez que saía por várias horas. Izuna: você vai para o rio de novo, certo, irmão? Ele perguntou curioso enquanto lia um pergaminho. Madara ficou surpreso ao ouvir a pergunta do irmão, pois pensou que havia sido descoberto. Madara: sei como você sabe que estou indo para o rio. Ele perguntou, sorrindo nervosamente. Izuna: bem, eu sei, porque uma vez te segui para ver o que você fazia quando saía de casa, e que surpresa quando te vi conversando amigavelmente com uma garota no rio. Ei, disse ele, rindo, divertido com a expressão do irmão. Madara: Izuna, não quero que você conte a ninguém o que eu faço, disse ele, preocupado, porque sabia que se seu pai descobrisse, ele estaria em apuros. Izuna: não se preocupe, irmão, não vou contar a ninguém, seu segredo está em boas mãos, disse ele, sorrindo enquanto olhava para o homem mais velho de cabelos negros que suspirou aliviado. Madara: então volto em algumas horas, disse ele sorrindo enquanto saía, não sem antes se despedir do menor, que fez o mesmo. E quando o Uchiha mais velho foi embora, o mais novo voltou a ler até que alguém saiu das sombras e ouviu toda a conversa. Então o Madara está saindo com alguém sem me avisar antes, hein? Disse ele, sério. Vendo Izuna, que estava surpreso, e viu seu pai assustado, pois tinha ouvido toda a conversa com seu irmão. Izuna: pai, o que o senhor está fazendo aqui? O senhor só voltaria amanhã.
Perguntou, preocupado, vendo o olhar zangado do patriarca Uchiha. Concluímos a missão muito antes do planejado, então pude voltar bem a tempo de ouvir as bobagens que seu irmão faz e ter certeza de que isso vai custar caro a ele, disse ele seriamente enquanto se dirigia ao seu escritório. Izuna, isso é ruim. Ninsa está em perigo agora que seu pai sabe seu segredo. Ele pensou, preocupado com o bem-estar de seu irmão. Depois disso, passaram-se 10 anos que foram bastante calmos. A única coisa ruim que aconteceu naquele ano foi que meu pai morreu em batalha, o que não afetou muito a mim e ao meu irmão, já que, para ser sincero, nunca tive um grande carinho por ele. Digamos, o tempo continuou a passar e apesar de agora ter muito mais trabalho, não parei de ver Hanako, pois tinha a menor esperança de que pudéssemos ficar juntos. Mas isso acabou naquele dia, o dia em que meu clã perdeu uma batalha contra outro clã bastante grande que era o clã Uzumaki, aqueles desgraçados ruivos que eu tanto odeio e ainda mais o maldito líder deles, Masaru Uzumaki. Desde que esse maldito clã apareceu tudo foi de mal a pior. Primeiro eles venceram uma batalha e, como se isso não bastasse, ela finalmente descobriu que eu era um Uchiha. Podemos ver o Madara bastante estressado por tudo que aconteceu, já que no dia anterior eles perderam a batalha contra o clã Uzumaki. O que lhes trouxe de seu clã morreram naquela batalha, o que o deixou ainda mais furioso e a única maneira de desestressar que lhe ocorreu foi ir até o rio. Madara, droga, se não vencermos a próxima batalha, nosso clã cairá e tudo irá para o inferno, ele pensou com raiva enquanto estava prestes a sair, mas nesse momento seu irmão entrou e o viu preocupado. Izuna, irmão, você deveria dar um tempo, você parece muito mal, disse ele, preocupado. Madara, eu sei, mas com tudo o que aconteceu, eu quase não tenho tempo para descansar porque a qualquer momento os malditos Uzumakis podem tentar invadir nossos territórios, ele disse com raiva. Izuna, eu sei, irmão, e é por isso que, por hoje, eu vou cuidar de suas obrigações. Você descansa enquanto isso, ele disse, sorrindo calorosamente. Madara, obrigado, irmão, irei até o rio por algumas horas e depois volto, disse ele sorrindo enquanto começava seu caminho em direção ao rio. Uchiha caminhou por alguns minutos até chegar ao rio, onde viu que a garota de cabelos castanhos que ele tanto queria ver já estava lá, mas quando ela se virou para olhá-lo, ele viu que ela estava mais séria do que o normal, o que o surpreendeu e o preocupou por dentro. Madara, Hanako, disse ele sorrindo enquanto se aproximava. Hanako. Ela não disse nada e apenas olhou para baixo enquanto cerrava os punhos. Madara, o que houve? Ele perguntou, preocupado. Hanako, por que você nunca me disse que era um Uchiha? Perguntei com um tom de dor. Madara congelou com a pergunta, pois não achava que seria descoberto, e Hanako só precisava daquela reação para confirmar suas suspeitas. Hanako, eu sabia, ela disse, rangendo os dentes. Madara, e espere, Hanako, eu posso te explicar, ele disse apressadamente. Hanako, não tem nada para explicar aqui, Uchiha, você mentiu para mim esse tempo todo, você me usou, mas a pergunta é por quê? Perguntei, magoada com o que estava acontecendo. Madara, eu não te usei nem menti para você, a razão pela qual não te contei foi porque as relações entre nossos clãs não são as melhores e também porque eu queria estar com você, ele disse sério e sussurrou a última coisa tristemente. Hanako, espera, o que você disse? Perguntei, surpresa pelo sussurro quase imperceptível que ouvi. Madara, desde que te conheci, você me pareceu alguém muito bonito e com bons valores e cada segundo que passei ao seu lado me fez ver mais da sua linda personalidade que me cativou e é por isso que, disse ele, sorrindo nervosamente, mas foi interrompido. Hanako, pare aí mesmo. Por favor, não continue, eu imploro, disse ela com dor, pois sabia que se o deixasse continuar falando, os dois se machucariam. Madara, espera, você não ouviu a parte mais importante, Hanako, ele tentou dizer, mas foi interrompido novamente. Hanako, Madara, estou noiva de Masaru Uzumaki, disse ela tristemente ao ver o rosto chocado do Uchiha. Madara, o quê? Ele perguntou em choque com o que ouviu. Hanako, me desculpe, Madara, mas meu clã vem antes de tudo, o nosso não pode ser. Realmente me desculpe, ela se desculpou muito envergonhada, pois também tinha sentimentos pelo Uchiha, mas isso era apenas um sonho que nunca se tornaria realidade. Para Madara, a revelação foi como um balde de água fria. A garota por quem ele era apaixonado há mais de 10 anos iria se casar com seu principal inimigo. Madara, isso não pode ser, Hanako, eu te amo. Podemos fazer uma aliança entre nossos clãs para parar as lutas e dessa forma podemos. Ele disse tentando negar a realidade. Hanako, pare com isso, por favor, Madara, a única coisa que você faz é se machucar, isso nunca pode acontecer.
Nossos clãs se odeiam até a morte. Eles nunca aceitariam algo assim. Eu realmente sinto muito. Eu nunca quis que tudo acabasse assim, ela disse tristemente, derramando lágrimas. Madara. Mas. Ele tentou dizer, mas não o deixaram falar novamente. Hanako. Entenda, Madara, seu clã foi o vencedor e o meu clã não quer ter relações com seu. Por favor, me esqueça e procure a felicidade com outra pessoa, pois comigo não é algo que pode acontecer. Eu realmente sinto muito e isso é um adeus, ela disse chorando enquanto saía do local. Madara ficou ali parado, tentando processar o que tinha acontecido. O choque foi tão grande que ele não percebeu que estava ali há várias horas e, em determinado momento, começou a chover, o que deixou a situação ainda mais triste. Ela preferiu ir com aquele imbecil sem se importar com meus sentimentos que ela pisoteava como lixo. Eu simplesmente saí de lá com o coração partido e encharcado pela chuva. Mas essa não foi a única coisa ruim que aconteceria naquele dia, pois enquanto eu ouvia como eles quebravam meu coração, os Uzumaki atacaram diretamente nossa vila, massacrando todos os membros do clã, incluindo meu irmão que foi morto pelo bastardo Masaru Uzumaki. Podemos ver como Madara chegou aos arredores da vila que parecia muito iluminada para o desespero do Uchiha, que andou um pouco mais vendo como estava em chamas para seu horror. Então ele correu a toda velocidade em direção ao local e quando chegou a única coisa que ele podia fazer era se agarrar ao que via porque por todas as ruas da vila havia corpos de crianças, mulheres, homens e velhos assassinados de maneiras muito grotescas. Era uma cena de uma história de terror. Madara. Izuna. Ele pensou, assustado com o que poderia ter acontecido com seu irmão mais novo. Uchiha correu até a casa principal ao ver que ela estava completamente tomada pelas chamas, mas isso não lhe importou e ele se dedicou apenas a procurar seu irmão até encontrá-lo trespassado por uma espada enquanto estava encostado em um pilar. Madara. Izuna. Ele perguntou enquanto derramava lágrimas e apenas caminhou até Izuna. Irmão, você voltou, fico feliz que esteja bem, disse ela, sorrindo fracamente. Madara. Izuna, você está viva. Ele disse alegremente, mas essa felicidade foi embora instantaneamente porque seu irmão estava muito machucado e era um milagre que ele ainda estivesse vivo. Izuna. Claro, mas não por muito tempo, disse ele, divertido. Madara. Quem fez isso? Ele perguntou com raiva. Izuna. Era o clã Uzumaki. Tentei lutar contra eles, mas seu líder, Masaru Uzumaki, era muito forte. No final, ele me derrotou, disse ele fracamente enquanto tossia sangue. Madara. Me desculpe, se eu estivesse aqui tudo isso seria diferente, disse ele chorando enquanto abraçava o Uchiha mais jovem. Izuna. Não há nada a perdoar, irmão. Sou grato por ter tido um irmão como você, que me deu uma vida boa, e fico até feliz por nada ter acontecido com você. Ei, irmão, eu gostaria de ter visto você realizar seus sonhos. Foi a última coisa que ele disse antes de morrer nos braços do Uchiha mais velho, que só conseguia chorar de desamparo. Naquele momento, um grande ódio começou a emergir do fundo do coração do Uchiha. Ele odiava sua maldita fraqueza, odiava o clã Uzumaki, odiava Masaru Uzumaki, mas o que ele mais odiava era Nako Shinju, porque se não fosse pelo fato de ter perdido tempo com ela, ele poderia ter estado ali para ajudar seu povo. Depois disso, enterrei todos os mortos, chorando no túmulo do meu irmão e a impotência de poder me vingar estava me matando, mas naquele exato momento apareceu a pessoa que me deu o poder de me vingar. Podemos ver Madara em frente a muitos túmulos enquanto ele chorava em frente ao que tinha o nome de seu irmão e se ele soubesse que alguém estava sentado ao lado dele. Muzan, então você quer vingança, Perguntei, divertido. Madara. Ele não disse nada e apenas olhou para o indivíduo. Muzan, um homem de poucas palavras, Bem, não importa, já que a razão pela qual estou aqui é para te dar o poder que você tanto deseja, para que você possa se vingar de todos que fizeram isso, disse ele, sorrindo. Madara, o que você quer em troca desse poder? Ele perguntou sério, já que ninguém dá nada sem esperar algo em troca. Muzan, o que eu quero é sua lealdade eterna e que você seja muito útil para algo que lhe contarei mais tarde, disse ele, sorrindo. Madara. Vocês têm um acordo, eu não me importo com mais nada, ele disse com um olhar de profundo ódio. Muzan, bem, de agora em diante você deixa de ser um humano patético e se tornará um demônio que será meu braço direito e meu carrasco pessoal, disse ele, sorrindo maldosamente enquanto cravava suas garras no rosto do Uchiha, dando-lhe muito sangue. Madara. Esperem só, seus Uzumakis nojentos, em breve vou massacrar todos vocês, e vocês também estão na lista dos amaldiçoados. Hanako pensou com ódio enquanto seu corpo começava a sofrer mutações.
Depois de me tornar um demônio, treinei minhas habilidades e devorei muitos humanos por 6 meses e, depois que esse tempo passou, segui em direção à Vila Uzumaki, onde fiz um grande massacre sem me importar com idade ou sexo. E o que mais me satisfez foi ver a cara de agonia de Masaru Uzumaki quando o torturava. Mas os próprios covardes pediram ajuda aos Senjus, o que foi uma dádiva de Deus, já que eu os massacrei também. Agora podemos ver como Anako estava diante de uma Madara que tinha olhos vermelhos com 3 lâminas e a olhava com diversão, enquanto ela cuspia sangue e o olhava com cansaço. Anako, por que você está fazendo isso, Madara? Por que você se tornou um demônio? Ela perguntou em desespero por tudo o que havia acontecido. Madara, isso é algo que não importa para você, e por que eu faço isso? Bem, porque aquele desgraçado ruivo foi quem começou tudo isso. Foi ele que, com seu clã nojento, massacrou meu sem piedade. Eu vi como mulheres, crianças, idosos e até meu próprio irmão foram mortos pelos Uzumakis, disse ele com grande ódio. Anako, eu nunca quis que tudo isso acontecesse, ela disse chorando, porque talvez se ela tivesse aceitado o Uchiha, tudo seria diferente. Madara, nada pode ser feito agora só resta morrer. Disse ele com ódio enquanto criava um Haikiri e perfurava o peito da morena. Anako, da região autônoma, ela disse enquanto cuspia muito sangue e o Uchiha retirou o braço sem perceber que ele derramou uma lágrima traiçoeira após matar a mulher que amava. Naquele dia eu matei a mulher que eu amava e no começo foi doloroso, mas com o passar do tempo eu consegui simplesmente deixar isso de lado e focar no que agora era meu objetivo e que era me tornar o demônio mais forte de todos. Eu matei e devorei muito sem nenhum remorso. Eu matei aquela mulher junto com a menina e até hoje eu não me arrependo de nada, mas nesses momentos eu estou prestes a ser morto por um pirralho maldito. Fim do flashback. Fim da narração. Neste momento, Naruto e Madara caíram pesadamente no chão. Mas o Uchiha se levantou rapidamente enquanto preparava um ataque quando viu Naruto se aproximando. Madara, não vou deixar você me matar, seu pirralho desgraçado. Shinra Tensei. Ele exclamou furiosamente enquanto enviava o empurrão gravitacional em direção ao homem de cabelos negros. Naruto, é hora de morrer, Uchiha. Caramba! Isso acaba hoje. Ele gritou furiosamente enquanto com seu braço cobria a força gravitacional e seu outro braço brilhava dourado e então ele deu um soco poderoso no Uchiha que rachou o chão abaixo deles e fez Madara voar, rastejando pelo chão até se prender em uma coluna. Madara, tudo isso está errado. Eu deveria ter vencido facilmente, não esse pirralho. Eu era o mais forte. Ele odiava você, pirralho. Ele rugiu por dentro com raiva e ódio enquanto cuspia sangue. Naruto, isto é pela minha mãe e minha irmã. E por todas as pessoas que você assassinou. Seu pior erro foi não ter me matado naquela noite, Uchiha nojento. Sopro solar. 17ª postura. Brilho de um novo amanhecer. Sol impiedoso. Ele exclamou com todo o ódio e raiva que havia guardado em todos esses anos e foi cercado por um leão de fogo e então cortou a cabeça do Uchiha com um corte poderoso que iluminou todo o local. Madara, não. Ele gritou em desespero ao sentir sua cabeça se separar do corpo. Quando Madara estava prestes a usar o Izanagi para ter uma segunda chance, Naruto arrancou um de seus olhos e então lhe deu um tapa no peito com a mão que tinha o selo da lua, deixando a marca no corpo do Uchiha. Naruto, selamento da lua das trevas. Ele exclamou furiosamente, selando aquela habilidade do Uchiha que viu que estava começando a se desintegrar. Madara, guai. Ele exclamou enquanto cuspia muito sangue e caía no chão ao lado do corpo. Naruto caiu de bruços com muito cansaço enquanto via o Uchiha que estava desaparecendo, mas naquele instante ele sentiu como tudo tremia e então ambos foram expulsos para fora, vendo que ele estava em um lugar desolado. Naruto, eles conseguiram destruir aquela maldita fortaleza. Bem, Yoshiro, e nós estamos exatamente onde eu te disse. Isso está indo muito bem. Agora só precisamos matar Muzan, pensou ele enquanto recuperava o fôlego. Kurama, você se saiu muito bem, Naruto, agora você exterminou oficialmente todas as estrelas da morte e vingou sua família, ele disse com um grande sorriso. Naruto, obrigado, Kurama, você foi uma grande ajuda, amigo, ele respondeu, também sorrindo. Naruto viu o Uchiha desaparecer e começou a derramar algumas lágrimas, pois havia vingado sua família. Naruto, mamãe, papai, irmãzinha, agora podem descansar em paz. Pensou, chorando pelo que havia conquistado e sem perceber a silhueta de Kaname Minato e Sayumi o abraçou. Kaname, você se saiu bem, filho, estou muito orgulhosa de você, disse ela com um sorriso amoroso, abraçando o garoto de cabelos negros. Minato, estou feliz que você não se machucou muito e você é meu maior orgulho, filho, disse ele, sorrindo orgulhoso. Sayumi,
Você é muito forte, Oni-chan. Estou muito feliz em ver que você pode ter uma vida tranquila sem preocupações e sempre estarei de olho em você porque você é o melhor irmão do mundo, disse ela, sorrindo afetuosamente. O homem de cabelos negros viu como as silhuetas desapareciam aos poucos enquanto sorriam. Naruto, em breve todos poderemos viver em paz, pensou, sorrindo. Mas naquele momento, próximo ao corpo de Madara, surgiu um portal de onde saiu um braço que levou sua cabeça para junto de seu corpo, levando para a descrença do homem de cabelos negros, que não conseguiu agir a tempo e a única coisa que pôde fazer foi desaparecer num piscar de olhos. Atualmente, Naruto estava observando a nova transformação de Muzan e o poder que ele emanava era enorme. Naruto, essa é a pior situação possível, disse ele, cansado, enquanto olhava para o demônio. Fim da parte 37.